E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estava voltando do supermercado para casa quando eu tive um daqueles momentos de estalo assim, onde você tem uma conclusão que você fala, cara, eu acho que ninguém percebeu isso ainda. Eu gosto até de brincar que os jornalistas aqui na internet, com as suas redes de influência, sua máquina de notícias, eles podem trazer breaking news, né, que são notícias fresquinhas para vocês. A gente, como não tem nada disso, o que a gente pode contar é com a nossa capacidade de interpretação, com o nosso intelecto. E eu diria que isso dá meio que um breaking insight, não sei. Um deles que me deixa bastante orgulhoso, eu trouxe para vocês aqui no nosso vídeo sobre Moro e Dallagnol, uma nova espécie de milícia no judiciário, que é um vídeo onde eu explico por que nós podemos compreendê-los como milicianos, como uma nova forma de milícia. Muitas pessoas comentam, eu já sabia que eles eram milicianos. Não, nós não estamos falando dos nossos sentimentos e do envolvimento deles com milicianos e com o Bolsonaro. Eu trouxe nesse vídeo argumentos que justificam isso racionalmente, eu não estou falando de sentimentos. Se você não assistiu o nosso vídeo, tá aqui, eu vou deixar no card para você acompanhar. Eu fiquei muito satisfeito com esse vídeo em particular porque um bom tempo depois que ele foi veiculado, teve bastante audiência aqui pro tamanho do canal, um ouvinte chegou a comentar sobre esse assunto no programa O É da Coisa com Reinaldo Azevedo e ele também se mostrou relativamente surpreso com essa conclusão. Não é que ninguém possa chegar a essas nossas conclusões, é que a gente chega primeiro. Às vezes a coisa é óbvia, mas ninguém percebeu isso ainda. Como que eu vou falar para vocês aqui agora? Modéstia à parte, eu acho que eu não vi ninguém falar. Eu até corri para gravar bem rapidinho, porque eu estou tentando produzir ainda aqui um vídeo questionando cada uma das respostas vagas que o Moro deu nesse último episódio onde ele compareceu ao Congresso para ser inquirido pelos deputados. Já já eu chego no ponto, vamos só falar por alto aqui sobre esse encontro, né? A gente assistiu, a gente transmitiu aqui no canal e eu assisti com vocês, inclusive, todas as 3 primeiras horas, depois assisti um pouco offline também. E assim como na primeira ocasião, eu percebi que se trata de um exercício de inutilidade, um verdadeiro desperdício de dinheiro público e de paciência. E te explicando, eu vou chegar nesse insight que eu tive vindo para casa. Eu vou te falar uma coisa, você não surta ainda, não desliga o vídeo. Eu vou explicar. O Moro tá certo. Ele fez o que fez e ele chegou lá na imprensa e em todos os outros lugares e disse a opinião dele sobre o que ele fez. Claro que nós sabemos que essa opinião é uma opinião espertinha, uma opinião não focada em responder os problemas. É uma opinião que tem como base dar uma sustentação jurídica para que ele não sofra maiores consequências dos seus atos. Ele está se resguardando. Ele, como qualquer advogado experiente, uma raposa, entre aspas, está dando respostas vagas, se evadindo das perguntas, não está respondendo nada objetivamente, não responde aos ultimatos. Nós vimos lá que os deputados chegam a falar, assine, se você acha que não tem mais nenhuma informação no site do Telegram, pois assine a declaração. Qual é o problema de assinar essa declaração? Não há problema nenhum. O problema é porque ele internamente sabe que se ele assinar ele pode se dar muito mal. Então ele está dando respostas jurídicas, vamos dizer assim, respostas institucionais, tirando o dele da reta. O Moro já deixou de ser juiz e agora é um político. Na cabeça dele, na visão dele, ele é o próximo candidato para 2022. E, inclusive, faço uma observação aqui. Se ele já responde vagamente, se evade tão bem, entre aspas, usando o termo que está sendo utilizado na internet aqui para definir as respostas dele em alguns canais, se ele já se evade tão bem agora, imagina quando esse cara for eventualmente presidente e estiver sendo confrontado com seus atos, como ele não vai fazer se ele se evade agora? Como ele não vai fazer se chegar lá? Mas voltando, o Moro está certo, entre aspas, porque ele está defendendo o seu lado. Ah, mas como assim, Ronieri? Sim, em toda discussão é desse jeito que funciona. Você briga com o seu vizinho. Eu tenho um vizinho aqui e eu acho que ele está fazendo muito barulho. Vou lá, reclamo com ele. Ele fala, eu não estou fazendo barulho por isso. E a visão dele, no entendimento dele, ele está certo. E no meu entendimento, quem está certo sou eu. É por isso que existe o sistema judiciário. E eu vou chegar lá no meu insight agorinha. O Moro acha que está certo. Os deputados bolsonaristas passadores de pano acham que o Moro está certo, embora eles não tenham feito nada correto ali no sentido de defender o seu ponto de vista. E isso aí é assunto para um outro momento. Mas então nós temos o grupo governista com Moro, Bolsonaro,
e os deputados passadores de pano achando que estão certos e a oposição achando que também está certa. Quem é que desempata as coisas quando duas partes acham que tem razão? O Poder Judiciário. O juiz vai ouvir as duas partes e decidir qual das versões realmente é a mais compatível com o que está na Constituição, com o que está na lei. Então, quando você entende que os dois lados pensam que estão certos, porque, como eu já disse, eu não acredito que o Moro pense, nem que o governo Bolsonaro pense que está certo, eles estão se defendendo para não ter consequências disso. Não é uma questão de convicção pessoal, é uma questão de esperteza. Eu acho que até aqui você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Então, as duas partes estão brigando e aquele lugar ali, a Câmara dos Deputados, no modo em que foi montada essa audiência, não tem o poder de juiz, ele não é nem obrigado a responder as perguntas. Os deputados ali são apenas o outro lado da balança. É preciso um juiz para decidir quem é que está com a razão nesse caso. Você entendeu onde eu quero chegar? No Moro está certo? Ele se acha certo, ele se define como certo. E legalmente ele tem esse direito de se defender e falar, não, eu não fiz nada. Embora, novamente, eu não acredite que ele ache que não fez nada. E mesmo se a gente não considerar o poder que o Congresso tem, a própria forma como a audiência foi montada é inútil, é infrutífera, porque você vê lá que várias perguntas são feitas por cada um dos deputados só para depois o Moro responder. E aí não responde, se evade, não tem um vínculo direto, não é uma interpelação, ele não pode ser inclusive interrompido enquanto fala. A estrutura ideal para chegar a algum lugar seria a estrutura que nós vimos inclusive com ele e o Lula, né? O Lula falando e ele intervém, pare, responda o que eu perguntei. Não vá por esse caminho, responda o que eu perguntei para você. Não foi isso que eu te perguntei, responda objetivamente, com sim ou com não. Inclusive, quando uma resposta for fornecida, tem que apertar a pessoa para que ela chegue em algum lugar naquela linha de raciocínio que foi abordada. Então essa instituição não tem esse poder, essa sessão não foi organizada, talvez até de propósito, de uma forma que produz um resultado minimamente satisfatório para a sociedade ali. Inclusive nós vimos que dessa vez o presidente era um dos passadores de pano, inclusive ele cometeu excessos até quando ele deixou a presidência durante a própria sessão. Ele atropelou, ele agiu como um defensor, ele tinha lado. O presidente da sessão tinha um viés nessa ocasião. E é aí que eu chego no insight que eu prometi no começo do vídeo. Olha, pensa comigo se não é interessante. O Moro fez, o que quer que tenha feito, e para nós agora, com as revelações, fica claro que ele excedeu o seu poder atribuído pelo Estado, excedeu a Constituição, excedeu o Código de Magistratura para executar na mente dele justiça sobre pessoas que, dentro do Código atual, jurídico, constitucional, não seriam pegas pela garra da justiça. Isto é, na visão deles, tudo que foi feito se justifica porque foi necessário para prender pessoas que sabidamente são corruptas, mas o sistema não pode alcançá-los, não há meios jurídicos para alcançá-los. Inclusive o Moro chegou a falar isso lá. Então vamos soltar todos os que foram presos. Ah, isso é conversa de quem quer proteger corrupto. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Olha só que legal. O Moro fez isso para alcançar um poderoso por meios alternativos, uma vez que a justiça, dentro dos seus limites, não poderia alcançar. Eu não estou defendendo isso, eu estou explicando como ele pensa. Agora, o Moro é o poderoso que cometeu crimes, ou contravenções, ou ilegalidades, cuja justiça, do modo em que está dentro dos seus limites, não pode alcançar. Não é mind-blowing? Agora ele é a pessoa que cometeu o crime sabidamente, mas não é possível alcançá-lo dentro da justiça. Não é possível puni-lo por meio do Conselho de Magistrados, como nós já vimos, eles já deram um parecer que é bastante razoável. O Moro não é juiz mais, o que você quer que a gente faça? Não tem nada para fazer. Não é possível processá-lo do ponto de vista criminal, porque provas colhidas de meios ilícitos não são aceitas como prova atualmente, e até agora, mesmo que nós não saibamos, eu sinceramente acredito que é uma possibilidade razoável de que essas informações realmente tenham sido coletadas por meio de hackers, embora tenha outras alternativas que eu já trouxe aqui para o canal. E o último recurso, que seria, a partir dessa denúncia, iniciar uma investigação do Ministério Público para produzir provas legais, que aí sim seriam utilizadas contra ele,
Ele é poderoso. Ele fez isso, inclusive, em parceria com o Ministério Público. Me explica, quais as chances de um Ministério Público iniciar um processo investigativo para tentar pegar o celular de Moro, ir no Telegram? Porque sim, muitas pessoas estão falando aí, não tem mais dados, não tem mais isso, provas não podem ser aceitas dessa forma. Por que em vez dele ficar repetindo esse mantra, como ele é agora o ministro da Justiça, de que não aceita-se provas ilegais, produza as provas legais, inicie um processo de investigação, procure os celulares, vá no Telegram e encontre. Mas a gente sabe que ele não vai fazer isso contra si mesmo. O Ministério Público não vai fazer isso contra si mesmo. Tanto é que nós vimos na nota que eles declararam aí. A nota de que não houve ilícitos nas mensagens. E mesmo que houvesse, são provas coletadas de modo ilícito. Pois produza provas lícitas. É para isso que o Ministério Público serve. De toda sorte, não interessa como essas informações foram conseguidas. Agora existe um indício. Indício pequeno ou grande, existe. Já que eles acham que o indício é pequeno, mas se inicia investigação com indício pequeno, sim. Eles fizeram coisas muito piores com outras pessoas aí durante a Operação Lava Jato. Cria isso uma operação Lava Moro. Vai investigar, vai pegar os celulares, vai produzir provas que sejam coletadas dentro dos métodos legais, admitindo que essas sejam ilegais, e chega na verdade. Por que em vez de auxiliar na busca pela verdade, ele fica o tempo todo apenas criticando a denúncia? Eu pergunto a você, é função do Ministério Público Federal e do Ministro da Justiça e de Segurança Pública criticar denúncias? Não, a denúncia eles recebem e investigam. O Brasil inteiro tá ligado nisso, até quem é bolsonarista quer saber do resultado disso. Então a função deles é ir atrás e verificar. Agora você percebe onde eu quero chegar? Agora, o poderoso ao qual o sistema judiciário nem o sistema investigativo consegue alcançar, por meras questões legais, coloque também aspas nisso, é o Moro. Ele se tornou o novo Lula. A nova pessoa que nós precisamos discutir como alcançaremos, porque sabemos que ele cometeu algo errado, do mesmo jeito que os Minions vêm aqui e falam, nós sabemos que o Lula é ladrão, então tínhamos que prender ele de qualquer forma. Você percebeu? Então eu deixo essa reflexão com vocês. Se eu vier a completar esse vídeo em tempo hábil, porque vocês sabem, o YouTube tem um timing assim que eu não tô conseguindo acompanhar ainda. Se eu vier a conseguir produzir esse vídeo respondendo direitinho cada uma das respostas evasivas que ele deu, eu gravo e publico aí, talvez até domingo eu coloco no ar. Mas eu queria fazer um negócio bem feitinho, eu não queria chegar aqui de qualquer jeito, como esse próprio vídeo aqui. Eu queria responder ali item por item, fazer um escrutínio no que foi falado, no que ele não respondeu e no que ele respondeu se evadindo. Eu agradeço pela sua audiência, meu nome é Ronieri Teles. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal, põe nos seus grupos do WhatsApp, comente aí embaixo o que você achou do que eu apresentei para você aqui agora. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!